Cuba passa pela pior crise em 3 décadas. A ilha caribenha, que enfrenta dificuldades desde o embargo americano nos anos 60, agora precisa da ajuda das Nações Unidas para garantir um mínimo de alimento às crianças. Na sequência, Colômbia, que corre o risco de ver a retomada dos cartéis de droga por causa dos guerrilheiros que ainda não aderiram ao histórico acordo de paz. Iremos até a Coreia do Sul entender como um sol artificial pode ser a maior criação da ciência até hoje. Recentes e bem-sucedidos testes devem levar a um gerador infinito de energia limpa. Começa agora o nosso giro pelos fatos que marcaram o noticiário internacional dos últimos dias. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. Desde os anos 60, quando os Estados Unidos impuseram a terceira rodada de embargos contra Cuba, a ilha comunista vê a sua economia esfarelar. Tá certo, houve altos e baixos nesses 60 anos e uma certa flexibilização de Washington lá para os anos 2000. Só que a pandemia, a guerra na Ucrânia, que mexeram com cadeias globais de abastecimento e restringiram ações humanitárias, fizeram os cubanos sofrer com a disparada da inflação e a escassez de produtos e serviços básicos. Nesta reportagem especial, quem nos conta sobre a dificuldade em conseguir comida é uma mãe batalhadora, o retrato da maior parte da população da ilha. Diana Ruiz é o retrato da esmagadora maioria da população cubana. Segundo um levantamento do Observatório dos Direitos Humanos, 70% de quem mora na ilha comunista está abaixo da linha da pobreza. Na capital, Havana, a dona de casa conta que sofre para alimentar os 3 moradores da casa. Além dela, o pai debilitado e o filho de 9 anos. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é pensar o que eu vou dar de comida para o meu filho. E quando vou me deitar, penso o que posso dar para ele levar o lanche e qual será o café da manhã dele. Trata-se de um dilema que se repete entre milhares de mães em Cuba, diante da escassez de alimentos no país. Como se a fome não fosse problema suficiente para as famílias de mais baixa renda, os recorrentes apagões de energia fazem com que as refeições guardadas na geladeira se percam. A palavra racionamento se tornou vocabulário comum na periferia. O próprio governo incentiva o fracionamento das refeições. Os cubanos recebem uma caderneta para o cálculo do estoque doméstico. O aposentado de 69 anos, Lázaro Ruiz, pai da Diana, reclama das restrições que o momento econômico da ilha impõe a quem mais precisa do Estado. Os 3 quilos de arroz entregues pelo governo não duram o mês todo. Então, por isso, passaram a realizar a entrega no dia 5, ou dividem o total entre os dias 20 ou 25. Um país que já foi o centro de produção de açúcar e falta tudo, até sal. E olha que estamos rodeados de água salgada. Por quê? A situação de Diana Ruiz tende a ficar ainda mais complicada em agosto, quando ela vai dar à luz. Mesmo grávida de 4 meses, ela sabe que a prioridade são os mais vulneráveis da casa. Na despensa, os suprimentos devem durar pelo menos uma semana. Nada mais que um punhado de carne moída, algumas garrafas de água potável e suco de frutas congelado. Na pequena casa de 2 cômodos, quase sem móveis, ela resume a situação em uma frase: é tudo o que temos. A reclamação por falta de comida e energia provocou uma nova onda de manifestações contra o governo. As marchas começaram em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade da ilha, onde a população chega a ficar 13 horas sem eletricidade por dia. As passeatas, encabeçadas por donas de casa, tinham o mesmo alvo: o presidente Miguel Díaz-Canel, o herdeiro político dos irmãos Castro. Diante da pressão popular, o governo veio a público e tentou atenuar as reclamações com um discurso cheio de palavras amenas. O próprio presidente admitiu um acúmulo de apagões e concluiu que a situação incomoda os cubanos. Para explicar o desabastecimento, o eufemismo foi:
rupturas pontuais na distribuição da cesta básica. Os protestos só não se espalham por Cuba porque o Estado usou um velho e eficaz recurso do totalitarismo, a repressão. A ONG de Direitos Humanos Justiça 11J registrou 17 detenções relacionadas às manifestações. Já a organização Defensores de Prisioneiros, com sede na Espanha, disse que o número de prisões depois das recentes marchas chegou a 38. E apenas 6 pessoas haviam sido liberadas pela polícia. As autoridades cubanas admitiram, em 2023, falta de recursos para importar 100% dos produtos da cesta básica que o governo distribuía a preços subsidiados. 11 milhões de cidadãos eram beneficiados pelo sistema, ou seja, 95% da população. Enquanto isso, segundo dados oficiais, a produção agropecuária caiu 35% entre 2019 e 2023. Em fevereiro, Cuba solicitou pela primeira vez apoio ao Programa Mundial de Alimentos da ONU para garantir o abastecimento de leite às crianças. No início do ano, as autoridades também tiveram dificuldades para entregar farinha pelos mesmos motivos. A queda tanto na importação quanto na produção interna. Ariceli Hernandes, de 73 anos, vive na periferia da capital Havana. Ela expõe o que muitos cubanos chamam de realidade paralela, os mercados que estão fora do sistema de racionamento estatal. Se, por um lado, o comércio privado é uma fonte de abastecimento, a questão é o valor pelo qual os alimentos são vendidos. Eu ganho 1.500 pesos de aposentadoria e um pacote de frango custa 3.000. Ou seja, são 2 meses sem pagar a luz, a água, sem comprar todo o resto necessário só para comprar um pacote de frango. O curioso é que não é difícil encontrar alguém, mesmo em meio a tanta dificuldade, defendendo o regime implementado pelos irmãos Castro. Olha só a declaração de Vladimir Cervantes, de 54 anos, que trabalha em uma pequena produção de laticínios. Sobre os alimentos, aquele que trabalha e luta e semeia não tem problema. Aqui não tem problema. Eu vivo e trabalho do meu salário, do meu trabalho, da minha plantação. Eu vivo do meu trabalho. Mas, além da subsistência, é preciso olhar para a macroeconomia para entender um país com as dimensões de Cuba. A ilha enfrenta a pior crise em 3 décadas, reflexo da inflação galopante. Em 2021, o índice de preços ao consumidor disparou 70%. Em 2022, o salto havia sido de 39% e em 2023, 30%. Poucas vezes desde o início da Revolução de 1959, os cubanos viram uma perda de poder de compra tão grande. Cuba é um pequeno território, uma ilha caribenha, uma das antigas Antilhas espanholas. E para entender um retrato da nossa era, a gente tem que voltar bastante no tempo. Desde os embargos de 1960, o último ciclo de embargos, e até as últimas restrições, para saber como é que é essa dura realidade do cubano. Eu trouxe para nos ajudar a explicar a professora Natália Fingerman, que uma das suas especialidades é estudar a América Latina. Natália, que é professora do IBMEC, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E aqui eu transformei em números muito que estava na reportagem. Vamos a eles. 70% da população não é que é pobre, está abaixo da linha da pobreza em números mais recentes, a partir de 2021. Os números em Cuba são sempre muito nebulosos, né? A última contagem oficial é de 2021 e dá este saldo. 95% da população, estou falando de 11 milhões de pessoas, precisam de algum tipo de subsídio do governo para se alimentar ou para pagar conta de luz, para serviços básicos. A agropecuária teve uma queda drástica nos últimos anos. Entre 2019 e 2023, especificamente, 35% de perda de capacidade de colheita e também da pecuária.
ajuda ao programa de alimentos da ONU. Cuba teve que bater na porta das Nações Unidas para conseguir pelo menos leite para as crianças. Professora Natália, diante desses números, como é que a gente pode explicar a situação de Cuba e por que eles chegaram até esse ponto? Olha, Favale, se a gente olhar, né, Cuba antes da pandemia, a situação de Cuba, logicamente, não é uma situação boa, confortável, mas era uma situação muito mais tranquila. Okay. A gente pode olhar, por exemplo, a dívida pública cubana representava 20% do PIB. Em 2021 vai para 120% do PIB. Quer dizer, você precisa todo o dinheiro que se produz num ano e ainda fica devendo 20%. Exatamente. Então a gente vai ter um aumento da dívida pública, né? Junto com isso, um fechamento do mundo. Cuba, que já é fechada, vai sofrer muito mais com isso. E logo depois termina a pandemia, começa a guerra da Ucrânia. Claro. E isso vai impactar muito Cuba. Por que vai impactar Cuba? Pela questão da agropecuária. Cuba depende muito de fertilizantes, de inseticidas, que vem daquela região do mundo, claro, que vem da Rússia. Também depende muito da energia, que vem da Venezuela, muito do petróleo. Logo depois eles têm esse petróleo que vem da Venezuela, vem um petróleo bruto. Ok, precisa refinar. Precisa refinar. O lugar de refino deles pegou fogo. Perfeito. Então, eles estão com um problema de combustível, que gera também essa questão na agropecuária, não é mesmo? Não conseguem usar os tratores, não conseguem usar os mecanismos adequados. E é uma tragédia, realmente. A segunda parte aqui do meu papo com a professora Natália é isso aqui. Os índices de inflação. Como ela muito bem pontuou, a gente tem um imponderável, né? A gente faz um traço aí de previsão econômica, mas aparecem as pedras no caminho. Pandemia, que não estava no cálculo de ninguém, a guerra na Ucrânia e talvez, daqui a pouco, talvez uma terceira consequência, essa guerra entre Israel e Hamas. Como as cadeias globais elas estão muito amarradas, pode acabar acabar reverberando em outros lugares do mundo. Então, teve uma inflação que disparou a partir de 2021, quando a gente começa a chamar desse mundo pós-pandemia, cai para 2022 mais 2023, mas somando tudo num arco de tempo, a gente tem aqui quase 130% de inflação num arco de tempo de 3 ou 4 anos. O salário mínimo é de 1.500 pesos. Convertendo para o dólar oficial na ilha, é um pouco mais de 12 dólares. Um frango, como apareceu na reportagem, ele custa 3 mil pesos. Então, um assalariado precisa de 2 salários, 2 meses de salário, para comprar um frango, que é uma proteína relativamente barata. Como é que se sobrevive numa situação dessa, Natália? Bom, não sobrevive a não ser que tenha subsídio governamental. É isso. Né? Então, o governo tem dado apoio. No entanto, a gestão atual adotou uma postura de austeridade e diminuiu os subsídios. Então, a população que tinha um subsídio maior tem tido menos ajuda e tem buscado aí, né, as Nações Unidas para leite das crianças. Inclusive, o Brasil colaborou recentemente junto com os Emirados Árabes, Perfeito. que me surpreendeu, mandando leite para as crianças em Cuba por essa questão. Natália, fica aqui. Eu vou dar um outro giro pela América Latina. Agora a gente vai mais para o nosso continente aqui, no Cone Sul. Porque em 2016, o então governo da Colômbia e a maior guerrilha que já existiu na América Latina firmaram um acordo histórico de paz. Mas nem todos os grupos revolucionários participaram do pacto. Remanescentes ameaçam a segurança do país e, principalmente, podem fazer os grandes cartéis da droga ressurgirem. Nesta reportagem exclusiva, nós vamos ver como guerrilheiros tomaram uma região montanhosa da Colômbia e se envolveram com comunidades locais, pobres, para garantir o plantio da coca. Guerrilheiros que ainda insistem na mobilização armada transformaram a paisagem de Micay, uma formação rochosa que marca o sudeste da Colômbia. As encostas ganharam um tom verdejante por causa das plantações clandestinas de coca. E a região se tornou o novo ponto de tensão nas negociações de paz entre o governo e a principal dissidência das Farc, a extinta Força Armada Revolucionária da Colômbia. As montanhas de Cauca, no sudoeste do país, estão sob o comando das Forças Rebeldes do Estado Maior Central, organização conhecida pela sigla EMC. Este agrupamento nunca aceitou o histórico acordo de reconciliação assinado em 2016 com os demais paramilitares marxistas. Cauca já figurou como a principal zona de produção de cocaína do país. O carregamento que saía das encostas abastecia o temido cartel de Cali. Agora, rebeldes pretendem retomar a capacidade de refino.
O combate ao tráfico na região é difícil devido à restrição de acesso. Guerrilheiros conseguiram se fechar na mata, bloqueando inclusive o exército. Militares descartam inclusive ataques aéreos. Bombardeios podem atingir comunidades onde o EMC se embrenhou. Laboratórios improvisados com telhados de zinco foram montados ao longo das estradas de terra. Em uma curva, 2 guerrilheiros armados verificam todos os veículos, os documentos dos ocupantes e as autorizações de circulação na área, concedidas por um conselho eleito pelos moradores locais para resolver problemas comunitários. Trata-se do crime ocupando a lacuna deixada pelo Estado. O imenso cânion é reduto da Frente Carlos Patinho, um dos grupos dissidentes que, segundo as autoridades, está mais envolvido no tráfico de drogas. Agricultores misturam a preciosa folha com gasolina e estocam em barris de plástico para fazer a pasta base, que depois será utilizada por traficantes de droga para produzir cocaína. O trabalho é feito por camponeses das redondezas e não se trata de coação ou ameaça dos paramilitares. O serviço contratado pelas milícias é uma garantia de sobrevivência. Um colono que pediu para não ser identificado resume a situação de uma maneira muito simples. Esse é um trabalho que dizem ser ilegal, mas sinceramente é disso que muita gente vive. Não sei o que pensam de nós, fora daqui, na verdade. A organização política paralela tem agenda cheia. Nelson Henrique Rios, conhecido como Gafas, é uma espécie de líder administrativo do grupo Estado-Maior Central. Ele verifica as tropas e transita entre os bairros como se fosse um prefeito. Ele é respeitado tanto pela guerrilha quanto pelos moradores. Na extinta Farc, Gafas cuidou da refém mais célebre que o grupo capturou, Ingrid Betancourt, candidata à presidência da Colômbia em 2002. Ela passou 6 anos sequestrada. Hoje, no cargo de autoridade municipal paralela, garante que as necessidades básicas da população sejam atendidas, a exemplo da saúde. A entrega de uma ambulância é motivo de festa em qualquer localidade carente. Só que este veículo aí foi conseguido com dinheiro de atividades ilícitas. Para quem sofre com a falta dos benefícios do Estado, o mais importante é o resultado e não a origem dos recursos. Adriana Rivera é secretária de Ações Comunitárias de San Juan, cidade envolvida pelas ações paramilitares. Ela concorda que a droga se tornou a principal fonte de sustento do município. Com a folha de coca, alcançamos tudo o que temos aqui. Pavimentação de vias, posto de saúde, pontes, tudo. Tudo nosso veio da folha de coca. Pelo abandono do Estado que temos. O governo nunca esteve aqui com projetos de intervenção social para poder realizar qualquer coisa. O cânion Micai está no centro da discórdia entre a guerrilha e o presidente Gustavo Petro, que acusou os dissidentes de usar a região para expandir suas atividades criminosas. Petro, o primeiro esquerdista a governar a Colômbia, suspendeu em março um cessar-fogo em 3 departamentos, incluindo Cauca, devido ao assassinato de uma mulher indígena. Cauca é o 4º departamento colombiano com mais cultivos de drogas, segundo a ONU. Mais de 26 mil hectares de coca foram plantados ali em 2022. Criada em 2020, a Frente Carlos Patinho consolidou o seu poder nestas montanhas. Embora a milícia tente passar uma imagem de proteção das comunidades, moradores que temem se identificar relatam cenas de uma guerra urbana. Sempre ouvimos tiros ecoando para todos os lados, vindos de lá para cá. Só que mais recentemente foram bombas que começaram a estourar e com um barulho bem forte. A população parece acostumada à presença de guerrilheiros. Além dos colchões sociais, o grupo proporciona festas e todo tipo de entretenimento. Isto sem contar a manutenção de restaurantes e lojas de conveniência. O governo qualifica a iniciativa como um golpe às instituições e uma estratégia para a legitimação dos rebeldes perante as comunidades.
Petro está comprometido com uma política de substituição de cultivos de drogas e de perseguição aos grandes traficantes, em vez de combater os pequenos cultivos de coca. Embora prejudicadas, as negociações de paz devem ser retomadas em abril. O objetivo desta vez é avançar pelos pontos de discordância e aplicá-los imediatamente à medida que forem aprovados. A principal resistência da milícia é a deposição das armas. Colômbia e as Farc concordaram com o movimento histórico em 2016. Embora a maior organização paramilitar das Américas tenha aceitado o fim das hostilidades, os dissidentes ainda impõem um maior desafio à paz definitiva. E se os revolucionários remanescentes voltarem a se unir aos cartéis, aí sim serão anos de retrocesso na luta colombiana para acabar com os 2 traumas que marcaram a história contemporânea do país. Vou pegar o finalzinho da reportagem, a história contemporânea da América Latina, da Colômbia. Não dá para dissociar as Farc, ou as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e assim como as outras milícias, do narcotráfico. A professora Natália continua aqui para a gente esmiuçar a reportagem anterior. Primeiro, o tal do Canyon Micay fica nessa região não muito distante do Oceano Pacífico, no litoral oeste da Colômbia, que o Oceano Pacífico também conecta, por exemplo, a Colômbia aos Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína do mundo. Na próxima tela, a gente vê o seguinte, a mobilização ainda muito forte do ELN, o Exército de Libertação Nacional. Se as Farc eram a maior guerrilha, o ELN é a segunda maior, que continuam ainda mobilizados e não entraram nesse grande arcabouço chamado Acordo de Paz. Professora, aqui a gente já tem um grande problema, né? Não era só uma milícia, o acordo de paz não foi para todo mundo. Essa brecha pode ser uma porta de entrada aí para tudo dar errado? Olha, Favale, acredito que sim, né? Um dos problemas do acordo de paz é que não foi para todos, mas não somente isso. Foi feito junto às Farc, pensando que a Farc tinha uma liderança centralizada. Okay. Tinha alguém que ia conseguir organizar tudo isso em todos os territórios. No entanto, a Colômbia é muito grande, a estrutura da Farc é mais horizontal, mais fragmentada. Então, se negociou com o governo em 2016 uma liderança, no entanto, isso não foi cumprido pelos outros. Então, a gente continua tendo os dissidentes da Farc. O que são os dissidentes da Farc? Aqueles que não... Como a gente viu na reportagem, exatamente. E aí o seguinte, né? Essas forças revolucionárias queriam, ou ainda os que estão mobilizados, querem tomar o poder, custe o que custar, seja pela Força Armada, para impor um governo marxista, de origem comunista, socialista, usem o adjetivo ou o substantivo que quiserem. Eles precisam de dinheiro para isso. E de onde veio esse dinheiro? Fazendo assim um resumo da história do narcotráfico, porque o narcotráfico precisava de proteção. Aqui tem um gráfico que mostra onde sai a droga da América do Sul para o consumo nos Estados Unidos, atravessado pelo México. A gente tem, mais recentemente, um grande polo, ou grandes polos, o Equador, o Peru e a Bolívia, mas a Colômbia também, historicamente, teve os cartéis de Cali e Medellín, e está aqui o fluxo que sai de Buenaventura, que é um grande porto ali no oeste colombiano. E olha esse número que é impressionante, que o governo da Colômbia voltou a pressionar para a contenção da droga. Quantidades globais apreendidas até o ano de 2021 em toneladas. A Colômbia está muito à frente de qualquer outro país, com 760 milhões de toneladas apreendidas até esse ano de 2021. Professora Natália, a gente sabe que o narcotráfico é um problema quase que global e cuja origem de produção está aqui no nosso quintal, na América do Sul. Tem alguma solução para isso? Combater as guerrilhas passa por a solução do problema? Olha, o combate às guerrilhas já foi uma iniciativa que se tentou muito na Colômbia, né? Muito parecido com o que a gente está vendo agora acontecer no Equador. Até que no Equador se aumentou muito o crime organizado devido à própria Colômbia e esse fluxo de narcotráfico que você mostrou. Agora se está buscando uma nova estratégia, que é esse acordo de paz. Se vai dar certo ou não, vai depender muito do
governo conseguir garantir a segurança daqueles que apoiam o acordo de paz e também a produção, a mudança de produção de cocaína para outro tipo, vamos dizer, de commodity legal. Então tem um projeto de se tentar mudar a produção para uma coisa que possa ser, vamos dizer assim, legalmente vendida. É por isso que eu trago a professora Natália com muita frequência aqui no Jovem Pan Internacional, pelo poder de clareza e os conhecimentos dela aqui na nossa região. Natália, obrigado mais uma vez. Obrigada. Te convido a ficar aqui, porque agora a gente precisa terminar com uma boa notícia, né? Vamos até do outro lado do mundo? Parece ficção científica, mas é tudo verdade. Cientistas na Coreia do Sul conseguiram controlar uma fusão nuclear por pouco menos de 1 minuto. Simplificando a história, a experiência criou um sol artificial que chegou a incríveis 100 milhões de graus Celsius. Se o projeto der certo, nós estamos falando de uma fonte infinita de energia totalmente limpa. A reportagem é de Fabrício Naitsky. O futuro da produção de energia parece estar mais próximo do que nunca. E a nova tecnologia tem um nome bem definido, que vem ganhando cada vez mais espaço: a fusão nuclear. Na última semana, cientistas da Coreia do Sul anunciaram ter mantido as temperaturas de 100 milhões de graus Celsius, 7 vezes mais quente que o núcleo do Sol, por 48 segundos durante um experimento, um período recorde para o setor. O principal destaque disso tudo é: a energia produzida é considerada totalmente limpa, sem gerar poluição por gás carbônico, responsável pelo aquecimento do planeta e alvo de discussões entre autoridades e especialistas no mundo todo. Além disso, o processo também é considerado estável, ou seja, diferente da energia eólica e solar, não há oscilação na produção e na entrega para os usuários. Mas o que é a fusão nuclear e como ele substitui a tecnologia atual? O processo consiste em unir 2 ou mais núcleos de átomos leves com temperaturas absurdamente altas e provocar uma reação que gera mais energia, com um novo núcleo mais pesado, da mesma forma que o funcionamento do Sol. É diferente da fissão nuclear, que separa o núcleo de um átomo em núcleos menores e mais leves, mas que deixam rastros radioativos. Para o jornalista e especialista em tecnologia Salvador Nogueira, a fusão nuclear pode deixar a fase de testes e se tornar realidade mais cedo do que o esperado. Desde os anos 70, quando se começou a falar em fusão nuclear, a gente está a 30 anos de distância de ter fusão nuclear. Já passaram 30 anos desse prazo inicial quase e ainda não chegamos lá. Mas, de fato, em tempos recentes vimos alguns avanços significativos. O grande desafio da fusão nuclear não é simplesmente fazer com que o fenômeno aconteça. Essa parte até que os cientistas já conseguem fazer há bastante tempo. O grande desafio é você fazer de forma que renda mais energia do que você gasta para fazer o processo acontecer. E agora o progresso vai na direção de tornar isso prático. Ou seja, a gente já demonstrou que a coisa funciona. Agora, como projetar um reator de fato que vai gerar energia, que vai poder fornecer energia? Esse é a próxima etapa. Agora, quando vai acontecer e vai se tornar realidade? É assim, eu chutaria aqui uns 10, 15 anos para um primeiro reator comercial, assim. Na Coreia do Sul, os cientistas que praticam os experimentos com o chamado sol artificial têm um planejamento ambicioso. Até 2026, eles pretendem que as operações com altas temperaturas possam durar por até 300 segundos. Já nos Estados Unidos, a Microsoft já assinou um contrato que garante a entrega de energia por fusão nuclear até 2028, sob risco de multa caso a empresa fornecedora não cumpra com o prazo. Só no último ano, o setor recebeu quase $1,5 bilhão em investimentos. Ao todo, o dinheiro repassado às companhias já chega à marca de $6 bilhões. Aqui no Brasil, o assunto ainda não é exatamente uma prioridade, já que o país é considerado privilegiado na produção de energia limpa com as hidrelétricas, como o Itaipu. Mas a adoção em vários países deve ser só mais um passo na luta pelo clima. Agora, quando a gente fala de coisas mais imediatas, como o Acordo de Paris, por exemplo,
a situação é meio dramática e não dá para contar com a fusão nuclear para resolver, né? Tem metas aí que são para 2030. Em 2030, isso, assim, você pode talvez, com muita sorte, ter 1 ou 2 reatores já funcionando, mas você não vai fazer uma transição energética que você abandonou todos os reatores de fissão, que você abandonou termoelétricas e botou tudo fusão nuclear. Essa vai ser uma transição lenta e a gente tem que ter essa consciência de que não só a gente precisa desenvolver novas tecnologias, como é o caso dessa, mas precisamos melhorar as que nós temos agora e reduzir as nossas emissões agora. A principal corrida contra o tempo é para garantir que o planeta cumpra com as metas climáticas e evite um aumento considerado crítico na temperatura média global. E para que os termômetros permaneçam estáveis, o segredo pode ser mesmo aquecer a indústria da energia nuclear. No programa dessa semana, a gente fez um repasso dos grandes, graves problemas que a gente tem hoje, as perspectivas de um futuro com uma energia limpa, mas aqui fica o nosso compromisso de te manter sempre muito bem informado. Os meus agradecimentos pela tua audiência, um agradecimento a todo mundo que está atrás das câmeras e que me ajudou a fazer esse programa. Gostou? Pode nos rever na nossa página no YouTube. E também a minha promessa de voltar aqui na semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.